Essa história é real e aconteceu em minha família. Na época, eu não era nascida, mas é um episódio que nunca será esquecido. Antes de enviar este relato, pedi autorização à minha prima, pois os meus primos envolvidos e seus pais já não vivem mais. Boa noite. Minha família é mineira e original de Itabira, mas tenho parentes em quase todo o estado de Minas Gerais e também parentes que migraram para outros estados como Rondônia, Paraná, Espírito Santo, São Paulo e Mato Grosso, onde se passou o relato que lhes contarei agora. Quando nossa família se reúne, sempre surgem histórias de fatos horripilantes e inacreditáveis, que muitas vezes até mesmo nós da família custamos a acreditar. Uma dessas histórias aconteceu com os meus primos Silas e o seu irmão Elson, no ano de 1964. Eles foram contratados para trabalhar em um seringal em Mato Grosso. Na época, meu tio Joaquim e sua esposa Luzia não queria que seus dois filhos mais velhos se afastassem deles, pelo fato que ambos ainda eram jovens, com apenas 18 e 19 anos, mas a pobreza era muito grande e ainda tinha outros 5 filhos menores e um deles com um certo distúrbio mental para serem sustentados. E o dinheiro que seus filhos mandariam seria de grande auxílio. E eles acabaram concordando com a promessa do compadre Raimundo de que cuidaria de seus filhos. A viagem até o seringal transcorreu normalmente e nos meses seguintes nada de anormal aconteceu. Porém, certo dia o encarregado do seringal fez uma reunião com os seringueiros e ordenou que os funcionários que moravam nas imediações deveriam ir direto para suas casas e os demais deveriam ir para as instalações o mais tardar às 18 horas, e que em hipótese nenhuma deveriam ir para as bandas do rio, nem mesmo para se banharem depois do pôr do sol. Todos quiseram saber o motivo, porém ele disse que ainda estavam apurando alguns fatos sinistros que estavam acontecendo e que assim que se confirmasse, ele faria outra reunião. Todos voltaram ao trabalho e no horário determinado encerraram o expediente e foram alguns para suas casas e outros para os alojamentos. 2 semanas se passaram. Como nada aconteceu, alguns seringueiros acabaram relaxando nos cuidados. Um deles, chamado Tenório, disse que iria em um bar que ficava a mais ou menos 3 quilômetros buscar um garrafão de cachaça que o encarregado do seringal havia esquecido. Os outros disseram que não era para ele ir, mas ele falou que estava há 2 dias sem o seu goró e que ele iria a cavalo para voltar mais rápido. Meu primo Elson resolveu ir com ele. Seu irmão Silas e o seu padrinho Raimundo insistiram para que ele não fosse, mas não teve jeito. Esse meu primo Elson sofria de epilepsia, mais um motivo para ele não ir, mas não teve quem o fizesse mudar de ideia. O tempo foi passando e por volta das 11 horas da noite ouviram galopes de cavalo. Abriram a porta e viram Tenório saltando do cavalo e correndo em direção ao alojamento. "Onde está o meu irmão?" gritava Silas. "O que aconteceu?" "Eu não tive como ajudá-lo", gritava Tenório. "Ele caiu do cavalo com um susto e começou a se estrebuchar. Se eu ficasse, a fera iria me matar também. Eu precisava me salvar. Eu tenho filhos pequenos." Ao ouvir isso, Silas e os outros homens se armaram de facões e garrunchas. "Onde aconteceu?" gritavam. "Próximo à ponte do rio." "Vamos lá, seu covarde, nos mostrar onde aconteceu. Como pode deixar o meu irmão sozinho?" "Eu não tive como ajudá-lo, eu não tive culpa", dizia Tenório. Todos correram para lá, e quando chegaram, a cena era de um filme de terror. Uma carnificina só. Havia sangue para todo lado, mas nem sinal do Elson. "O que realmente aconteceu? O que atacou vocês?" E Tenório, enquanto entravam na mata, foi contando o que ocorreu. "Chegando no bar, pegamos o garrafão
e já íamos voltando, quando chegou um homem muito sujo e nos pediu dinheiro, pois estava com fome. Elson disse que não tínhamos, mas ele mandou o dono do bar entregar para o homem alguns pães, linguiças e uma garrafa de cachaça e pôr na conta dele. O dono do bar já ia pegando, mas eu não deixei. Elson falou que era para entregar sim, mas o sujeito não quis mais e falou que naquela noite eu iria morrer. Ele saiu do bar e foi embora. Demos mais um tempo no bar. Então o dono fechou as portas e nos mandou tomar cuidado, pois há mais ou menos um mês animais estavam aparecendo mortos e um dos moradores haviam visto um grande cachorro negro devorando um porco, segurando com as mãos como se fosse gente. Eu falei que isso era conversa e pegamos a estrada. Enquanto estávamos perto da ponte que cruzava o rio, um animal que parecia uma mistura de homem com cachorro e porco pulou sobre o meu cavalo, me derrubando. Com um susto, seu irmão caiu do cavalo. Eu aproveitei e puxei a minha peixeira e enfiei no ombro do animal, que me soltou. Peguei o cavalo do seu irmão, já que o meu estava agonizando no chão, e fugi. Tentei salvar o seu irmão, mas ele não parava de se estrebuchar no chão. Nessa hora, Silas gritou: "É porque ele é epilético, seu animal." O dia já estava raiando quando de longe viram um corpo inerte em meio à vegetação próxima ao rio. Correram e viram Elson, inconsciente e muito ferido, porém vivo. Os homens cortaram galhos e cipós e fizeram uma maca, pois estavam muito longe do seringal e não teriam como carregá-lo nos braços. Estavam saindo do meio da mata quando viram um vulto em meio ao mato e se apressaram em sair logo dali. Alguns homens foram na frente para relatar o acontecido e ver se conseguiam carona para levar Elson a um hospital. Quando ele recuperou a consciência, contou que quando ele se refez do ataque epilético, percebeu que estava sendo arrastado para o meio do mato por uma figura tenebrosa e, por medo de ser morto, fingiu que ainda estava desacordado. Fui arrastado por aproximadamente umas 2 horas. Minhas roupas se rasgaram no caminho e eu pensei que seria morto. Quando chegamos próximo ao rio, aquela criatura me soltou e eu resisti ao desejo de sair correndo e continuei de olhos fechados. Foi quando percebi que aquele animal jogou um pouco de água em meu rosto e me cheirou. Então fingi que estava acordando e abri os olhos. Então pude ver que aquela criatura não queria o meu mal. Ele só ficava me observando. E pouco depois acabei perdendo a consciência novamente, pois só acordei aqui no hospital. O que era aquela coisa? Tudo indica que era um lobisomem, falou Silas. E pelo que eu ouvi de você e do Tenório, só pode ser aquele sujeito do bar. Ele só não te matou, pois você foi bom com ele, e que na verdade ele queria era matar o Tenório. 2 dias depois, Elson recebeu alta do hospital e voltou para o seringal. Quando chegaram, ficaram sabendo que Tenório havia sido encontrado estraçalhado no meio do seringal. E o estranho é que ele foi morto em plena luz do dia, e que, pelo contrário do que dizem, aquele homem também se transformava em fera durante o dia. Os trabalhadores continuaram o trabalho no seringal, pois sabiam que aquela besta queria apenas matar o Tenório, e como ele já havia tido sua vingança, não teria motivos para matar mais ninguém. Mas mesmo assim, sempre trabalhavam em duplas e armados. Meus primos acabaram levando seus pais e irmãos para o Mato Grosso e se tornaram prósperos lá. Meus tios morreram de velhice. Silas pegou malária e acabou sucumbindo à doença. Elson teve um ataque epilético e caiu com o rosto dentro do rio e morreu afogado aos 47 anos de idade. Meus outros primos ainda vivem em Nova Nazaré e ainda conto essa história a todos que estão dispostos a ouvir. Há quem duvidem, mas parentes do compadre Raimundo, que ainda moram em Minas Gerais, contam a mesma história que por várias vezes ouviram do próprio compadre antes dele morrer. Muito obrigado por contar o meu relato.
boa noite. Tá aí, galera, mais um relato aí sensacional enviado ao canal. Se gostaram, deixem aquele like aí, se inscrevam no canal e não esqueçam de ativar o sininho para quando sair vídeo novo vocês serem notificados. Me sigam também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Os links estão aí na descrição do vídeo. Quem tiver relato igual a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até o próximo vídeo.